Bom dia, irmãos. Nós hoje começamos com a lição de Romanos número 5, corresponde também ao capítulo 5, e o título da lição é Em Paz. E então eu queria começar este EBD dando um contexto histórico, uma pequena introdução do que se já passou no livro de Romanos que nós temos vindo a estudar. Isto porque Paulo, como nós já percebemos, Paulo é alguém que escreve com muita fluidez e ele constrói um raciocínio lógico, toda uma interação argumentativa desde o capítulo 1, e então nós, começando agora o capítulo 5, precisamos sempre nos lembrar do que é que Paulo já disse antes. E então vou só relembrar que Paulo começa por apresentar o Evangelho de Deus como o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, e que Paulo, logo no capítulo 1, introduz a outra parte, que Deus está pronto para nos salvar, mas que os homens não aceitaram essa salvação e não reconheceram Deus como Deus, não o glorificaram como Deus, e por isso Deus os entregou às suas paixões, ou entregou à sua maneira pecaminosa de viver. E então vemos que o livro de Romanos começa assim, com os homens a decidirem a sua vida e não dando ouvidos a Deus. Depois, no capítulo 2, Paulo diz que Deus julgará cada um segundo as suas obras, e nós vemos que os judeus confiavam muito na sua lei, na descendência, na lei de Moisés, na descendência de Abraão, e eles confiavam-se muito nisso, até na parte da circuncisão, e é aí que Paulo diz também que a justificação não vem pela lei, não por possuir a lei, mas por praticá-la, por obedecer, por crer na lei e andar segundo a lei. E então vemos que Paulo diz que o importante não é a carne, mas sim o coração. Ou seja, no caso da circuncisão, o importante não é circuncidar a carne, mas sim o coração. Isto metaforicamente, não é? Paulo está a dizer que o que importa é um coração obediente, não a lei de Moisés, não a descendência de Abraão, que eram coisas que os judeus se agarravam muito a isso. Depois, no capítulo 3, temos Paulo a continuar a responder a objeções, e ele explica que os judeus tinham de facto uma vantagem sobre os gentios, porque lhes foi dado aos judeus a palavra de Deus, e isso é um facto. Só que eles não obedeceram, eles não aproveitaram isso que eles tinham. E então Paulo demonstra que todos têm necessidade de arrependimento, todos são pecadores, todas as pessoas, não só os judeus, não só os gentios, ou melhor, não só os gentios, mas também os judeus, e então ele diz que todos precisam dessa justificação. Não há uma justiça que é inerente ao judeu. Pelo contrário, a única justiça inerente, se há uma pessoa que tem toda a pureza, toda a justiça, é Jesus, e ele sim é o único que não tem pecado. E é isso que Paulo demonstra e explica no capítulo 3, que a justificação é apenas em Jesus. E passando para o versículo 4, Paulo começa a falar então desta descendência de Abraão que era tão querida para os judeus. E ele explica que Abraão é realmente considerado o pai do povo judeu, mas que nem ele foi justificado por obras. Ou seja, vimos isso na semana passada, nem Abraão foi justificado por obras. Abraão sim foi justificado pela sua crença, porque isso lhe foi imputado por justiça, não é? Que ele creu em Deus. E então é muito interessante ver que aquela pessoa, o pai, a descendência, o antepassado, que tinha tanta importância na vida dos judeus e em quem eles se seguravam muito para a sua salvação, era uma pessoa também que foi justificado pela fé. Essa justificação não tem nada a ver com a lei, como nós já sabemos. Ela é específica da fé, e agora em específico em relação aqui à circuncisão, vemos que Abraão foi a ele dada essa ordenança, mas que realmente não é isso que salva. E então era preciso sempre que nós temos em conta todo este caminho que Paulo está a fazer para falar da justificação, do que é que realmente é importante, se é a lei, se é a descendência ou se pelo contrário é a fé, e vamos aprender hoje também mais profundamente o que é a justificação pela fé e a paz com Deus, que é o tema do capítulo 5. O nosso
a nossa lição. Hoje da EBD fala realmente sobre a paz, o título é Paz, e a primeira pergunta que eu queria deixar aos irmãos é realmente o que é que os irmãos acham que é a paz. O que é a verdadeira paz para vocês? O que é a verdadeira paz para os cristãos? O que seria a verdadeira paz para os judeus nesta altura? E o que é a paz também no mundo perante as outras pessoas da sociedade? Muito bem, irmãos. Vamos então passar para o nosso texto bíblico. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 5, de 1 a 11, e vamos fazer a leitura. Eu vou ler os primeiros 2 versículos. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também o acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Se os irmãos se lembram, a lição passada, a lição 4, o título era Justificados, onde Paulo já tinha apresentado o caminho para a justificação pela fé. Agora esta lição, cujo título é Em Paz, ele vai mais longe, ele transpõe-nos para os efeitos da justificação. É interessante nós vermos uma mudança de discurso pela parte de Paulo, de tu e eles, frequentes nos primeiros capítulos. Nós vemos aqui como ele fala na primeira pessoa do plural. Ele diz, por meio de quem nós, portanto, justificados pela fé, temos nós. Ele agora está-se a dirigir aos crentes, enquanto que nos primeiros capítulos estava-se a dirigir aos que não eram da fé. E estes crentes que tinham sido justificados precisavam de entender o que tinha transformado as suas vidas. E o primeiro benefício desta transformação, da justificação, é a paz. É isso que vemos no primeiro versículo. Esta paz inclui a ausência de conflitos, no entanto vai mais além. Aqui há a inteireza, há a unidade. Os que confiam em Cristo têm paz com Deus. E essa paz é muito maior do que apenas não haver conflito. Para além disso, nós temos acesso a Deus e é Ele que nos garante. Não há separação. Nós podemos chegar ao Pai através dele. E é importante, como Paulo também aqui nos diz, isto acontece graças à graça de Deus. Não é por méritos próprios. Nós vimos a semana passada em Romanos 3:23, quando diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós que outrora estávamos destituídos, agora refletimos a glória de Deus e temos esperança para esta vida e para a próxima. E isso é através do sacrifício de Jesus. Não é por nós próprios, pelas nossas obras, mas é graças ao sacrifício dele. Vamos passar para os próximos versículos. Eu vou ler do 3 até o 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui Paulo fala em tribulação, e é uma certeza na vida do crente em que nós vamos passar por tribulação. A justificação não vai eliminar as tribulações, pelo contrário, vai aumentar muito mais. Nós vamos ser testados e a nossa fé, com certeza, vai ser posta à prova. Temos estas palavras de encorajamento de Paulo, onde ele diz, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E é interessante também vermos, noutro texto, o encorajamento semelhante. Vou abrir em Tiago 1, de 2 a 4, e vou ler. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter a ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Para nós até é meio estranho como Tiago aqui diz que considerai motivo de grande alegria o facto de passardes por várias provações, porque
nós, se passamos por provações, como é que podemos estar alegres? No entanto, nós sabemos que ao passarmos por provações, a nossa fé vai crescer. E é a partir destas provações que a nossa fé cresce. E a tribulação produz perseverança, como Paulo também já tinha dito. A nossa revista aqui faz um paralelismo com os atletas e em como o treino, o exercício físico produz força e resistência, e eles assim conseguem enfrentar competições e atingir resultados satisfatórios. E o mesmo acontece connosco. Nós passamos por tempos difíceis e esses tempos difíceis criam em nós essa resistência espiritual e passamos por problemas na nossa vida, todos passamos, isso é inegável na vida do crente. No entanto, é isso que nos faz treinar, e é isso que cria resistência espiritual em nós e que nos ajuda a suportar esses desafios e a passar para o próximo. E é mesmo isso que acontece. E tal como também vemos aqui no versículo 4, partindo do 3, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a aprovação. Ou seja, nós, à medida que vamos sendo testados, vamos, graças a Deus, passando, porque Ele também nos permite, e, e através dessa aprovação, Deus nos testa com mais provações. E é assim que vamos ficando mais parecidos com a pessoa que Deus criou. Tudo isto traz-nos uma sensação de paz e de confiança em Deus e em como Ele tem um plano para o nosso presente e para o nosso futuro. Isso leva-nos à esperança em Cristo. Lá está a esperança referida também no versículo 4. Esta esperança está fundamentada no amor de Deus e glória a Ele por isso. Ao chegarmos a Ele, recebemos o seu amor. Nós conseguimos ver no versículo 5 uma frase interessante, onde diz: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, no final do 5. Nós temos esta certeza que o Espírito nos guia e nos dirige pelo caminho certo e nos guarda, aliás, e nos ajuda a suportar os tempos difíceis e a fortalecer a nossa fé. Amém. Antes ainda de passarmos aos próximos versículos, de 6 a 11, ao final da nossa lição, nós vamos deixar duas perguntas para os irmãos nos ajudarem e contribuírem para esta lição no grupo do WhatsApp, que são: que relação há entre paz e esperança? Como é que estas duas se complementam? Bem, irmãos, vamos então passar para Romanos 5, a partir do versículo 6, Romanos 5, 6, até ao versículo 11. Vamos primeiramente até ao versículo 8, do 6 ao 8. E diz assim Romanos 5, do 6 ao 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anima a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo agora, depois de ter falado da justificação, ele entra nesta demonstração de que nós, realmente, o ser humano não é nada, não é digno de qualquer bênção, não é digno de qualquer mérito, nós não merecemos realmente a obra que Jesus fez por nós. E ele explica isto porque, por muito que nós amemos Jesus agora, e vai sempre ser um amor imperfeito, Deus nos amou primeiro e Ele mostrou o seu grande amor por nós quando nós ainda éramos fracos, que é o que o versículo diz aqui, versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, Deus enviou Jesus e Jesus morreu por nós, não por nós sermos alguma coisa, se é que alguém ainda pensava isso. Mas realmente Jesus veio e morreu quando nós ainda éramos fracos. E é interessante a palavra aqui usada, fraco, indica mesmo uma impotência, uma completa incapacidade de fazer alguma coisa por nós mesmos ou pela nossa salvação. E isto demonstra que realmente sem Deus nós não somos nada. E a resposta a Deus a esta nossa fraqueza, como diz a revista, foi mesmo enviar o seu Filho Jesus. Ou seja, sem Jesus,
cada um de nós tinha de pagar o próprio preço pelos seus pecados. Mas com Jesus, Ele leva o nosso preço, Ele paga o nosso preço. E é por isso que nós somos salvos. E é interessante que Deus veio e morreu por nós e nos tornou fortes através da justificação, porque a nossa força agora não está em nós, mas está nele. Tudo isto quando nós ainda éramos totalmente incapacitados e sem ser justificados para a salvação. Passando para o próximo versículo 7, Paulo continua na sua lógica. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ele aqui já está a dizer, o versículo é bastante explicativo, diz que ninguém vai morrer por outra pessoa, ninguém vai dar a vida por outra pessoa. E se alguém der a vida por outra pessoa, vai ser por uma pessoa boa. Agora, lá está, pelo justo, talvez alguém se anime a morrer por ele, mas nós que somos injustos, realmente é uma prova de amor grande que Deus nos deu, a maior prova de amor que existe, porque Ele próprio veio e morreu por nós. E então é o que diz isso o versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para connosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pronto, este versículo é muito famoso e é exatamente isto. Deus prova o seu amor por nós. Nós não temos o amor por Ele. E Ele teve amor por nós muito antes. Ele veio morrer por nós, sendo nós ainda seus inimigos, sendo nós ainda pessoas que não acreditávamos nele, que o desprezávamos, e o que acontece é mesmo que Deus mostra, e esta é a prova do seu amor para connosco, pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Passando agora para os versículos do 9 ao 11, diz assim, vou ler, 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É engraçado que Paulo agora foca-se mesmo na justificação. Ele agora usa esta palavra, ele já tinha usado no versículo 1, já tinha-se falado em justificação, mas agora nós vemos que foi a sua morte que nos justificou e também através da sua morte, desse amor que ele teve por nós, é que nós temos a reconciliação. Então no versículo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós não temos de ter medo da ira de Deus, porque nós estamos justificados. Jesus veio e morreu por nós e o sangue de Jesus é a nossa salvação. Por isso nós não temos de ter qualquer medo da ira. Ele diz, muito mais agora, sendo justificados por Jesus, justificado é tornado justo. Nós estamos justos, nós somos justos, não porque nascemos justos, mas porque cremos em Jesus e Ele nos justificou. É um processo, nós não fomos originalmente justos, mas aconteceu essa mudança, essa substituição de Jesus, que morreu no nosso lugar e então fomos feitos justos. E é essa justificação que nos dá a garantia da salvação e a garantia de que seremos salvos da ira. Porque, como diz o versículo 9, não é? Muito mais agora, sendo justificados por Jesus, seremos por ele salvos da ira. E Paulo continua, não é? No versículo 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Deus chegou-se até nós, enviou Jesus quando nós ainda éramos pecadores. Nós fomos justificados porque Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, que é a palavra usada no versículo 10, mas agora, muito mais, somos salvos pela vida de Jesus, porque agora já estamos justificados. E ele agora no versículo 10 introduz uma nova palavra que é reconciliados. O que é a reconciliação? Nós, quando pensamos em duas pessoas que não estão reconciliadas, pode ser um casal, pode ser uma família, podem ser amigos ou colegas, quando não estão reconciliadas é que há ali uma barreira, há uma separação, elas não estão bem uma com a outra. E então ser reconciliado é voltar a estar bem, voltar a estar junto. E então a morte na Bíblia
nunca é sinal de inexistência. A morte é sinal, é uma palavra para separação. E nós, com o pecado, fomos mortos no sentido de separados de Deus, não é? Ou a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. E então nós fomos separados de Deus. Mas agora Jesus, pela reconciliação através do seu sangue, tornou-nos juntos e não separados de Deus como nós estávamos. E então é mesmo que diz isto o versículo 10. Estando já reconciliados, vamos ser salvos pela sua vida, pela vida de Jesus. Porque se morte é separação, reconciliação é a vida. E não apenas isto, como diz no versículo 11 e o último versículo, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é muito interessante porque Paulo fala da justificação, fala do que é ser justificado, mas não se fica pela justificação, fala também pela glória, não é? Que nós, perante isto, o que é que nós vamos fazer? Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, dando mesmo o sentido de que esta agora é a nossa vida e que nós devemos viver de acordo com este pensamento e com esta obra que foi feita. Então nos gloriamos em Deus, porquê? Porque Jesus veio, é o que ele diz aqui. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. E é esta reconciliação com Deus que nos faz seus filhos e é esta justificação que nos torna aptos para sermos seus filhos, para sermos salvos e sermos aceitos por Deus. Porque lá está, já não somos nós que estamos a apresentar perante Deus, mas é sim a nossa vida coberta com o sangue de Jesus, né? É Ele que nos torna aptos e que nos torna aceitos. E é isto que eu queria transmitir aos irmãos hoje. A nossa revista tem ainda algumas perguntas de aplicação do fim da lição. Os irmãos podem ir pondo pausa e refletindo sobre elas enquanto eu as leio. Pense em que adversidade está a enfrentar. Como pode refletir a esperança que tem em Cristo através dessas adversidades? Outra. Leia com atenção Romanos 5:8 e reflita sobre cada frase, cada palavra, sentindo como cada um o impacta. Com quem pode partilhar o que este versículo significa para si? E por último, identifique alguém que ainda não sabe como Deus o ama. O que podem fazer para partilhar o amor de Deus com essas pessoas? O que tirou desta passagem pode partilhar com eles? Os irmãos podem ir refletindo. E vamos terminar com uma palavra de oração. Eu vou orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela sua clareza e como passado tanto tempo de ser escrita é tão útil para nós crentes e tem conceitos tão práticos para a nossa vida e te queremos agradecer, Pai, porque tu nos ensinas e peço que em todas as fases da nossa vida nós saibamos ouvir aquilo que tu tens para nos ensinar. Te agradecemos porque tu nos deste o teu Salvador, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós e ressuscitar. E te agradecemos porque assim nós podemos chegar a ti e pedimos, Pai, que essa maravilhosa dádiva, essa graça que nós não merecemos, mas que recebemos assim mesmo, possamos também transmitir aos outros e que esse amor que nós temos e que tu nos deste possamos também transmitir a outras pessoas. É essa a minha oração. Peço que fiques connosco, com cada irmão em sua casa e que nos guardes, que nos protejas de todo o mal e peço que também sejas connosco no tempo de louvor e de aprender da tua palavra. Peço que também uses o pastor Sérgio para aprender aquilo que tu nos queres ensinar e peço que nós conseguimos realmente aprender tudo aquilo que tu nos queres ensinar, Pai, para que não estejamos toldados e que estejamos com os olhos bem abertos, analisando sempre o nosso comportamento e corrigindo. É isto que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.